Eu estava falando para vocês do perfil lobo, é que é o perfil que tem como característica principal fazer certo. Então, dentro dessa questão do fazer certo, a gente vê que é um perfil de pessoas que são extremamente detalhistas, organizadas, estrategistas, pontuais e conservadoras. Vou dar um exemplo para vocês. O perfil lobo é um perfil que vai se sair muito bem para atividades que precisem de minúcia. Então, se eu preciso, por exemplo, fazer uma revisão em texto, é aquela pessoa que ela vai bater o olho e vai dizer: essa letra aqui, de um total de 200 páginas, essa letra está com uma fonte diferente ou está com um espaçamento que não está igual. É aquela pessoa que ela vai encontrar, sabe, agulha no palheiro, é o perfil que vai se dar muito bem com isso daí. Pontualidade é uma marca do. É um toque, né, João? Parece mesmo. Pontualidade é uma marca que é muito comum do perfil lobo. Ou seja, se você combinou com esse perfil, com a pessoa desse perfil, vamos marcar de assistir um filme às 19 horas lá no cinema do Shopping Rio Mar. E aí aconteceu um imprevisto, que acontece imprevisto, né? Putz, eu vou ligar lá para a minha amiga, pode ser um de vocês, vou ligar lá para minha amiga que não vai dar para ir. Mas ela já estava lá 10 minutos para as 7 horas, 15 minutos para as 7. Pode ter certeza que o perfil Lobo já estava lá, ó, esperando há um tempo, porque é uma pessoa que gosta de cumprir as regras. Gosta, se você marcou 19, antes das 19 ela está lá. E se você liga desmarcando, aí você deu uma facada no coração da pessoa. Porque se você desmarca, a pessoa vai dizer, tá bom, a gente vai desmarcar. Mas vamos lá, a gente vai remarcar para qual data, qual o filme que a gente vai assistir, como é que a gente vai voltar. Se não der para ver nesse horário, tem algum horário alternativo. Então, a pessoa que ela vai ter que ter o plano A, B e C descrito, mentalmente organizado para conseguir ter o sossego que precisa para fazer esse evento. É de mata um, né? Mas é um perfil que não é algo negativo, é algo positivo, mas é simplesmente característica, tá? Algumas pessoas expressam isso de uma forma mais evidente, outras não tanto. O que é que seria um ponto de melhoria? Normalmente, o perfil lobo é aquela pessoa que ela vai se sentir muito segura se é uma atividade que ela já executa há um bom tempo. Então, se o perfil águia, olha lá o águia, Suênia, você está perto de um perfil lobo, você diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a posição dos móveis dessa casa. Por quê? Porque é algo novo. Aí o perfil lobo vai olhar para você e vai dizer o seguinte, mas por que a gente vai mudar? Já está dando certo há um bom tempo, né? Está tudo tão direitinho. Por que a gente vai mexer em algo que está dando certo? O time que está ganhando não se mexe. Né? A história do lobo, né? Então, o lobo, ele tem um certo apego, e isso precisa ser dosado, tá, pessoal, que é do perfil lobo. Ele tem um certo apego com relação a mudanças muito radicais, o que, do ponto de vista da gestão, pode ser visto, poxa, mas fulaninho é resistente. E, na verdade, não é resistência. Na verdade, é a segurança de executar aquela atividade da mesma forma, né, que ela já faz há um bom tempo. Então, um ponto forte é a lealdade, segurança, regras e responsabilidade. Você vai observar que o perfil lobo talvez seja aquela pessoa mal interpretada, porque ela vai perguntar da atividade. É isso aqui mesmo que você estava me explicando? É assim que você quer que seja feito? Vai perguntar uma vez, vai perguntar duas vezes, mas se ela for perguntar mais de uma vez, aí você vai pensar, poxa, lá vem fulano de novo me perguntar. E, na verdade, a autocrítica que você tem que fazer, será que a minha mensagem foi bem colocada? Porque talvez a pessoa que é lobo, ela precisa ter a explicação do início, do meio e do fim. A atividade começa aqui,
esse aqui é o meio da atividade, você vai saber que terminou aqui. Então, se você deu a regra toda para o perfil lobo, você tem a execução com maestria. Você pode esquecer a mão dele, tenha certeza que a pessoa vai fazer um brinco, certo? Mas ela precisa se sentir segura com relação às coordenadas. Então, isso é um ponto que precisa ser levado em consideração. João, eu fico doido quando os professores fazem um trabalho e dizem apresente como quiser, sejam criativos. É verdade. Eu gosto desse perfil, eu gosto de dizer às vezes isso, João. Usem a criatividade, me surpreendam, mas é para puxar de vocês algo novo. Aí a dica que eu dou, pede essa orientação a alguém que seja perfil águia, porque ó, é um casamento bom, vai conseguir dar o time, né? Vai conseguir dar um caminho diferente. A Adriana também fica, né? É um exercício, viu, gente? Isso é intencional. O que seria ponto de melhoria? Um é a dificuldade da adaptação, que eu já citei para vocês alguns exemplos. Outro ponto, detalhista demasiadamente e sistematizado. Quer ver uma coisa que com certeza é uma facada no coração de uma pessoa que é lobo? Eu dizer o seguinte para vocês, olha, eu tenho um trabalho para vocês fazerem que eu preciso que vocês façam um trabalho bem detalhado, mas ele é muito bacana, o resultado vai ser muito, muito bom. Só que eu preciso que vocês entreguem isso de hoje para amanhã. O que é que vai acontecer? O perfil lobo, ele não vai conseguir entregar na paz que precisa. Ele prefere não entregar do que entregar sem ele ter feito as revisões que ele achava necessário. A pessoa enlouquece, né? Daqui a 15 minutos. Para o perfil que é lobo, o prazo curto é um estresse muito grande, porque o perfil lobo ele precisa de tempo para conseguir rever a minúcia. Então, o perfil lobo é aquela pessoa que ela vai ter que olhar 10 vezes, dê uma olhadinha, dê outra olhadinha, eu vou checar uma última vez antes de enviar a mensagem. É a pessoa que ela vai fazer as revisões para que ela se sinta segura, né? Porque ela é a pessoa do detalhe, da minúcia, certo? Mas isso é exercício, né? Afinal de contas, o mundo corporativo é o mundo das frações. Então, o exercício aí, a dica que eu dou para o perfil Lobo é justamente conseguir ter respostas rápidas em tempo menor, para que esse detalhe ele não seja uma prisão, né? Que você não consiga responder num tempo curto. O que é que motiva o perfil Lobo? Certeza de quais são as tarefas e as regras. Cleiton dizendo, o professor já deu conteúdo da nossa sala toda. Eu já falei do perfil da sala toda, foi isso? Vamos ver, vamos ver. Motivação, certeza de quais são todas as regras e todos os pontos da tarefa a ser executado. E o perfil Lobo é o perfil que ele precisa enxergar o produto. Se eu conseguir mostrar ao perfil Lobo, olha, é assim que eu quero, é mais ou menos isso que eu pensei. Aí você tem algo que é mais tátil, né? Então a pessoa fica mais tranquila. Quais são, opa, deixa eu mexer aqui, quais são os valores que simbolizam o perfil lobo, ordem e controle, certo? Os dois perfis principais, duas palavrinhas aí que são regra, né? Regra é uma palavra meio engessada, mas são as duas palavrinhas norteadoras do perfil lobo, ordem, opa, voltei demais. Ordem e controle. Tá, você quer saber por que deu empate com o Tubarão? Muitas pessoas deram empate em mais de um, né? O empate em três, teve os três maiores mais votados. Normalmente, quando dá empate, é quando você consegue ter nitidamente a distribuição entre os dois perfis. Então, você vai ter em algumas determinadas situações as características de um perfil. Vamos supor que o teu foi lobo e tubarão.
Você conseguiu ter essas características, mas em outras situações você tem a complementar do tubarão. Então, você tem os dois perfis aí mais evidentes. Ah, professor, mas o meu não deu empatado. Isso é ruim? Não. Isso quer dizer que ao longo da vida você vai oscilar entre os quatro, lembra? A gente tem os quatro perfis. Agora, o ambiente em que você está inserido faz muita diferença na forma como você reage. Então, no teu momento de vida hoje, Tarsi, que é você que está me perguntando, hoje, muito evidente, você pode ter o tubarão e o lobo como complementares, tá? Quem aqui deu perfil gato? Eu, miau. Suênia, é? Também. Adriana, Rafael primeiro, Ruth, Rayane, É, Edilane, o meu professor é Emerson, que quem fala. Emerson, É, o meu, na verdade, deu empate, né? Lobo e gato. lobo e gato. Massa, eu vou Eu falar tava agora. dando uma... Deu para entender o que é essa questão de ter os empates? Sim. Quando está empatado dois perfis, você entendeu o que significa? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É, Resumidamente, quer dizer que na tua fase da vida hoje, você consegue ter a expressão das duas situações. Em algumas situações você vai ter características do gato, em outras situações você vai ter características do lobo. Então, quando eu terminar de falar os quatro perfis, vai ficar mais claro na cabeça de vocês, né, que eu não citei ainda o que é o gato, mas, por exemplo, uma pessoa que, vou citar os dois, tá? Águia, os dois que eu já falei, águia e lobo. Quem é águia e lobo, tanto tem a característica de ser uma pessoa das mudanças e criatividade, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que gosta dos detalhes. Então, para algumas atividades, ela vai estar muito aqui no, na criatividade, nas ideias de fazer algo novo. Mas para uma atividade mais detalhada, ela também se sai bem. Então, ela tem as duas características. O teu foi eu, lobo e meu gato, né? filho, eu tenho essa característica, eu sei que eu sou assim mesmo, intenso, de estar perguntando as coisas assim duas, três vezes para ter a minha certeza que foi aquilo que foi repassado para mim, Uhum. foi aquela tarefa que foi repassada para mim, para eu ter a certeza e não ter, assim, ter a segurança de fazer tal atividade, tal serviço. Eu sei que eu Do sou assim. jeitinho que manda o gabarito, como É, diz a história, né? justo, é, Mas deu para entender o toque que eu falei também com relação a não transparecer muita insegurança. segurança, deu sim, deu A sim. dica que eu te dou, Emerson, é o seguinte: vamos supor que você é meu chefe, tá? E aí eu gosto de perguntar para saber se tá correto, se está claro. Pode ser que na minha cabeça ainda não tenho segurança do que é o início, o meio e o fim. Eu posso suprir isso para não ficar perguntando várias vezes. Chefe, deixa eu te pedir um favor. Eu não entendi muito bem o que é que você quer. Você poderia fazer uma vez para eu entender como é o processo e as próximas eu faço só, se for um processo prático. Se é um Sim, processo escrito, é o seguinte, chefe, tem algum documento descrevendo essa atividade só para eu clarear melhor essa ideia? E aí você tem algo que vai ser o teu apoio. certo. São duas dicas que eu acho que funciona bem para quem é o perfil lobo. Deixa eu falar com vocês sobre o perfil gato. O perfil gato é aquele perfil que tem como característica principal o fazer junto. Então, são as pessoas que amam trabalhar em grupo. Então, você vai ver que o perfil do gato é a pessoa que vai se dar super bem quando for uma atividade para dividir atribuições, trabalho em grupo, é a pessoa que gosta de ouvir, são excelentes ouvintes. Então, é aquela pessoa que numa história que está todo mundo falando, ele vai se entusiasmar só em estar ouvindo os outros. Enquanto tem pessoas que são do falar, o gato também é falar, tá? Mas eles são excelentes ouvintes, tá? Então, as pessoas que são, fulaninho é um bom amigo, um bom conselheiro, é muito provável que ele tenha a característica do perfil gato aí na história.
tem uma das características que é a sensibilidade. Então, são pessoas que se preocupam muito com a mensagem, é um ponto forte dela, comunicação. Então, normalmente, pessoas que são perfil gato são pessoas que se expressam muito bem, são pessoas que conseguem falar muito bem e passar a mensagem que elas gostariam de transmitir. Deixa eu dar um exemplo para vocês, vocês vão entender como que o gato é preocupado se a pessoa que ele está conversando, se ela entendeu a mensagem que ele tinha para passar. Se eu sou perfil gato, eu estou lá, vou mandar um áudio para um colega meu sobre um determinado assunto. Eu vou gravar o áudio, mando o áudio para a pessoa, em seguida eu vou ouvir o que eu falei para ter certeza que eu falei tudo que precisava ser dito, que ficou clara a mensagem. Então, o perfil gato ele é uma pessoa que está muito preocupada com o conteúdo da mensagem. Se o que eu estou falando foi percebido pelo outro. Edilane está colocando que nem tudo ela está se conectando, né? Não está se identificando com tudo. Mas o perfil, lembre-se que o perfil é algo que é amplo. Não é que todo mundo está dentro da caixinha e vai agir da mesma forma, não. Então, desse perfil tem alguns pontos que hoje se assemelham ao que a como eu reajo, tá? Mas é totalmente natural. São pessoas que prezam muito pelo relacionamento. Então, são pessoas sensíveis. Então, é aquela pessoa que ela vai se sentir super motivada se ela é aceito no grupo. Então, se eu dou bom dia ao grupo, bom dia, gente, vamos começar a nossa atividade hoje. Se tem alguém do grupo que não responde o meu bom dia, pode ter certeza que o perfil gato, ele vai estar lá no inconsciente dela. Meu Deus do céu, será que aconteceu? Será que eu falei alguma coisa para fulaninho estar pensando de mim, está com raiva de mim por alguma coisa? Então, pode ser a pessoa que está preocupada com o que falou, né? Então, tem a sensibilidade aí no relacionamento, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que são excelentes para trazer harmonia a ambientes de conflito. Se tem no grupo 20 pessoas, mas tem duas que não se falam, pode ter certeza que o perfil gato é aquela pessoa que vai ter como missão de vida fazer com que aquelas duas pessoas se deem bem, porque elas se sentem entusiasmadas quando o ambiente de trabalho é o ambiente da harmonia, todos ali são uma família. Suene se identifica, né, Suene? Bem, o que é que eu traria de pontos de melhoria para o perfil do gato? Pontos de melhoria muitas vezes o perfil gato ele não gosta de ter uma conversa sobre os conflitos. Por que isso é importante? Dentro de um ambiente, não só ambiente corporativo, mas dentro de casa da gente, nas nossas relações pessoais, né? É importante a gente conversar sobre o que não agrada. E às vezes o perfil gato é aquele perfil que vai colocar embaixo do tapete. Ele prefere fingir que está tudo bem do que ter um embate com alguém. O embate que eu digo não é brigar não, tá, gente? É conversar. Então, é uma pessoa que pode ser que ela tenha uma certa dificuldade de conversar sobre a relação, que ela prefere botar os panos quentes, né? Prefere botar os panos quentes. Então, esse é um dos pontos de melhoria, tá? De tentar botar o pingo nos is nas relações, então pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade. Colocar felicidade acima dos resultados. Que magia é essa? É perfil profissional, viu, Sônia? Tem magia, não. Colocar os resultados, ou colocar a felicidade acima dos resultados. O perfil gato é um perfil que fica tão feliz com o resultado do grupo, mas tão feliz que pode ser que ele comemore demais e depois da comemoração o resultado caia. Pode acontecer, tá, gente? Isso não é via de regra, não. Isso é uma tendência. Então, é um ponto a observar, tá? Comemorar os resultados, mas não esquecer
da minúcia que o lobo tem, certo? Manipulação por meio dos sentimentos. O que quer dizer esse ponto de melhoria? O perfil gato pode, em alguns momentos, utilizar da parte sentimental para conseguir alguma coisa. Exemplo, em alguma determinada situação, o perfil gato pode chegar para um amigo, um colega de trabalho, mas, poxa, fulaninho, logo eu, que sou seu amigo, estou sempre do seu lado, e você não vai ficar do meu lado nessa decisão, né, nessa situação, eu esperava que você ficasse do meu lado. Então, nessa questão, pode ser, faz isso com o marido, né, Edilane? Essa questão de manipulação sentimental para pessoas que não são do perfil gato, vão dizer, ai meu Deus, vai começar o drama da novela mexicana. Então são as pessoas que elas gostam de colocar os sentimentos, o que eu sinto na minha forma de me expressar. Então, é uma característica do perfil gato, quando está assistindo alguma coisa, um filme ou um texto, um livro, é a pessoa do grupo que vai ler em voz alta, é a pessoa que ela ama no final de ler aquilo ali. O que é que você sentiu quando eu li esse texto? Qual é o sentimento que tem por trás disso daí? Então são pessoas que gostam muito de falar do que sente, né? É algo que motiva, tá? Motivações, aceitação pessoal, aceitação social. Se a pessoa se sentiu que foi bem aceita no grupo, ela vai estar ali feliz da vida, porque é algo que motiva. Reconhecimento da equipe. Então, são as pessoas que elas gostam de se sentir reconhecida, que gostam de trabalhar em grupo, que tem uma supervisão compreensiva, ou seja, que eu consiga entender as dificuldades pessoais de cada um. Então, são pessoas que elas têm isso como prioridade, tá? Valores, felicidade e igualdade. Então, aquela pessoa que está bom para mim quando está bom para todos, né? Esse é um dos pontos que são bem característicos aí do perfil gato. Ok, se identificaram com alguns dos pontos, não precisa ser todos, tá, gente? Lembrem-se, acho que alguém colocou aqui que seria mais lobo do que gato. Lembrem-se que a gente tem 4 perfis. Vai depender da situação em que você está vivendo. Tem alguns pontos, né, Cleiton? Quem daqui... O maior percentual foi gato. O meu também, viu, Tassiana? O meu maior percentual foi gato. Deixa eu compartilhar com vocês antes de falar do tubarão, já que eu tenho propriedade por ser perfil gato. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, hoje eu estou no cargo de liderança, né? E em algum momento da vida de vocês, espero que vocês tenham essa experiência, né? O cargo de liderança, eu estou supervisor de farmácia, eu não sou, eu estou. É uma transição da minha vida. E aí, em algum momento, vocês podem se deparar com essa situação também. Mas eu tenho muita dificuldade, é algo que eu preciso estar constantemente trabalhando, quando a gente precisa ser mais racional do que sentimental. Exemplo, no ambiente corporativo, em algumas situações a gente precisa tomar decisões que não vai agradar a todos. Tá? E a gente precisa ser firme com as decisões em alguns momentos. E aí é um suplício, porque você fica com um peso imenso quando você precisa, por exemplo, aplicar uma advertência em um funcionário, ou você precisa conversar mais sério com um colega. Nesse embate, nesse momento aí de conversa séria, o peso da liderança, Emerson, bem colocado, obrigado. Nesse momento aí do peso da liderança, o sentimento fala mais alto para o gato. E aí você precisa ter o controle, igual a Adriana falou lá da história dela, de dosar ao longo da vida aquilo que eu sei que me atrapalha, porque é perfil meu, e o que precisa ser executado. Então, esse peso, essa balança aí, é algo que, já que eu tenho esse perfil,
fica atento se você não vai passar por uma situação parecida também, tá? Essa é uma dica. O último perfil aqui para comentar com vocês. Eu imagino, Natália. Nossa senhora, teve que demitir 8 funcionários. Nossa senhora, imagina, você deve ter surtado sim, viu? Concordo. Nem sei nem ter o que dizer, né? A gente está passando por um momento bem complicado aqui. É um momento econômico do país, né? Então, imagino que para você que tem um perfil gato, deve ser bem difícil mesmo. Compartilha aí do teu sentimento. Tubarão. Me fala aqui no grupo quem que deu aqui perfil tubarão. Cleiton foi o primeiro. Ingrid, Natália, João. Nossa, quanto tubarão tem aqui? Mais alguém? Meio a meio, né, tá? Meio lobo, meio tubarão. Vocês vão ver aqui que Tassiana, tubarão e lobo, eles meio que têm alguns pontos que eles são antagônicos, são bem opostos. Natália está dizendo tubarão é babado, viu? Não tem nada de babado não, viu? Tubarão tem as suas características, pontos fortes e melhoria igual todo mundo. Bem, perfil tubarão, Luana também. Etiane foi o segundo. Perfil tubarão está muito relacionado ao tempo, ao time das entregas, ao tempo de entregar, ao fazer rápido. Então é um perfil que ele tem como característica muito boa senso de urgência. Então, se eu tenho uma atividade que eu preciso entregar no menor tempo possível, pode ter certeza e botar a mão na consciência e dizer, se eu entreguei para um perfil lobo, o resultado vai chegar. Certo? Porque é uma pessoa que ela é um perfil de muita iniciativa, é um perfil de muito impulso, tem autossuficiência, então não é um perfil que vai precisar, poxa, eu não parei para sentar com o perfil João. Perfil João foi ótimo, o João botou aqui que é um pouco dos dois, acabei misturando a história. A pessoa que tem um perfil tubarão, poxa, eu vou usar o teu exemplo, tá, João? Eu não consegui sentar para explicar minuciosamente a João o que precisava ser feito, mas pode ter certeza que João vai encontrar um jeito de chegar no resultado. Pode não ser da forma que eu imaginei, mas ele vai encontrar um caminho e vai trazer a resposta, porque é um perfil que ela tem autossuficiência. Não tem muita paciência para esperar muita gente decidir, não. Então, enquanto a Águia está aqui, ó, pensando no melhor caminho, na melhor ideia, de uma forma diferente, a pessoa ela prefere ir sozinha, como o João está dizendo, isso é real, porque ele vai ter o tempo, vai ter a entrega antes dos outros, né? Tenho como ponto de comportamento a competitividade. Então, perfil tubarão é o perfil da competitividade. Isso é excelente, porque se eu lanço um desafio aqui para a turma, vou pensar agora como professor, tá? Gente, o desafio de vocês é tal. Pode ter certeza que o perfil lobo ele não vai dormir enquanto não alcançar o objetivo que foi, né, o desafio que foi proposto. Isso é muito bom porque dá energia ao grupo. Tenho 10 minutinhos aqui para concluir o tubarão, mas dá tempo. O perfil tubarão ele traz energia, traz movimento a um grupo, né? O que precisa também ser dosado, viu, gente? Que é tubarão, porque às vezes a competitividade, quando ela está um fiozinho acima, ela se torna agressiva e aí pode desmotivar, por exemplo, quem é lobo ou quem é águia ou quem é gato, porque a pessoa ela transpareceu ser uma pessoa muito individualista e não é. Se controlar para não gerar o conflito, exatamente. Então, entre a competitividade saudável, né, de alcançar as metas, e a agressividade de repente não conseguir pensar no coletivo, existe uma linhazinha que precisa ser mensurada. Então, a dica já é como ponto de melhoria é pensar no grupo, tá? Como tubarão, poxa, será que essa minha velocidade toda
Será que alguém está incomodado com isso? Então, é algo que não precisa dar agonia, viu, João? Mas é bom, em algum momento, dosar e pensar, será que está legal? É bom ouvir também. Pontos fortes. É uma pessoa que consegue tirar do papel. A gente diz que, às vezes, o perfil águia tem muita iniciativa, porque consegue trazer muitas ideias e muitas sugestões. O gato também, né? O lobo também. Mas tem pouca acabativa, como diz a história. Não consegue concretizar, porque fica muito aqui no campo das ideias. Enquanto os outros perfis, né, principalmente o águia, que é muito forte isso, está muito no campo da ideia, o tubarão está na execução. O tubarão é do acabamento, de tirar a ideia do papel. Ele reduz, né, uma das motivações é reduzir a burocracia, ou seja, eu posso fazer do meu jeito. Não me diga como é que vai ser feito, eu vou encontrar o resultado, mas do meu jeito, tá? E aí eu trago o resultado. Isso é um ponto de motivação, que é essa liberdade para agir individualmente, de ter o controle aí das próprias atividades. Se quer que eu faça, peça e pare de dar pitaca por aí, viu? Isso é bem característica do perfil tubarão. É a pessoa que pode não se dar muito bem quando tem muita gente opinando como deve ser feito o trajeto do caminho. E aí entendam que não é má vontade nem individualismo, mas é o jeito de processar e de raciocinar, certo? Uma das motivações, se você coloca uma pessoa que é tubarão numa atividade que é extremamente minuciosa e repetitiva, eu vou dar o exemplo da revisão de um texto nas normas da ABNT. Para o tubarão vai ser um pouquinho complicado, porque é uma atividade que requer tempo, minúcia e repetição. Então, para o tubarão, essa não é uma atividade que vai ser muito boa. Se você está na chefia de algum cargo, se você está na liderança e vai delegar atividades, presta atenção no que é que você está delegando para os perfis, porque se você delega uma atividade muito minuciosa ao perfil tubarão, pode ser que você acabe desmotivando, e na verdade não é que ele seja uma pessoa que não dê retorno, mas ele está na atividade errada, né? Você gerenciou mal aí as entregas, né? A determinação dos papéis. Valores do tubarão. Resultados. Entregas, senso de urgência, metas, competitividade. Essas são características muito claras assim do perfil tubarão. Para as pessoas que tiveram perfil tubarão e lobo como sendo os dois principais, é muito bom. Significa que você está na fase da vida que você consegue dosar aí o tempero das duas personalidades, porque enquanto que o lobo é da minúcia, do detalhe, o tubarão é da entrega, é da velocidade. Então, enquanto que o lobo fica sofrendo porque você tem pouco tempo para revisar nos detalhes, o tubarão vai parar e vai pensar, não, pera, o prazo não é agora? Então vai ser entregue do jeito que está, certo? E aí fica a dica do ponto de melhoria. Às vezes, entregar da forma mais rápida não quer dizer, ou da forma mais rápida, não quer dizer que você tenha a melhor qualidade, certo? Então, é esse time aí, é esse tempero aí entre a velocidade e a qualidade que precisa ser alcançado, certo? Ok, gente? Tassiana está dizendo, mas ainda me identifiquei mais com o lobo do que com o tubarão. O teu deu os dois, né, Tassi? Deu lobo e tubarão. Isso depende muito do ambiente do trabalho que você está inserida. Foi isso mesmo. Deu 20%, tanto tubarão como lobo, e o maior percentual deu gato. Mas realmente eu me identifiquei mais com o gato. Realmente, por isso Né? que deu 52%. Isso interfere muito. Vamos supor que você assuma um trabalho novo, e nesse trabalho novo você tenha que ter entregas muito curtas, você pode acabar sendo muito mais notório o teu lado tubarão, porque a gente vai se adaptando ao ambiente, tem isso também, né? Além de ser uma característica sua, tem a característica do ambiente que está relacionado com isso daí. Deu para entender?
Deu sim. Emerson, acho que também teve uma questãozinha de ter dois perfis, não foi, Emerson, que você me perguntou lá mais cedo? Deu para entender agora a diferença dos dois? Etienne deu igualzinho do Itácio. Deu para entender, sim. Deu para entender, né? O teu foi o que mesmo, Emerson? Foi lobo e gato. Lobo e gato. Foi, deu Perfeito. empate os dois. Deu empate os dois. Mas aí vai depender muito do ambiente que você tá, da fase da vida que você tá, tem isso também. O emocional conta A bastante. situação, né? No caso, né? Mas a Seria situação em que você está inserido é que vai ser a chavezinha lá que vai ligar para como você vai responder melhor, né? Dependendo da situação. Uhum. Tô entendendo. Ok, galera? Ok. E aí, gostaram dos perfis? Vai ser útil para vocês isso aí na vida profissional? Eu Muito. gostei. Eu De gostei certa muito. forma, até incentiva a gente a saber certos perfis de comportamento, né? Da gente. Sim, sim. Certas individualidades, né? Foi bom. Sim, verdade, as individualidades. Deixa eu dar uma dica para vocês agora. Vocês estão com a atividadezinha aí, essa atividade dos perfis, façam com as pessoas mais próximas de vocês, mãe, pai, marido, filho, papagaio, vizinho, cachorro, todo mundo. Bota todo mundo para responder. O que é que eu quero que vocês consigam ter a percepção? Imaginem que vocês estão trabalhando com pessoas diferentes. Você não vai dizer, ó, responde aqui só para eu saber qual é o teu perfil. Não é esse o intuito. É que você consiga ter a sensibilidade de como a pessoa reagir. Você, essa pessoa tem cara de ser tubarão. Então você já sabe o que é que motiva e o que é que desmotiva a pessoa. Então o exercício é vocês conseguirem adivinhar com as pessoas da família de vocês quais são os perfis predominantes lá com quem vocês convivem. E aí vocês pedem para fazer para ver se está batendo, né? Porque isso é treino, tá? É você treinar constantemente para poder pegar os macetes e conseguir perceber características dos dois perfis com quem vocês convivem. Certo? Professor, faz uma gentileza para mim. Fácil. Coloca lá no perfil do lobo para eu bater um print, que eu printei o do tubarão e eu queria o do lobo. Deixa eu voltar aqui. Essas são as características. Certo. Lobo. Tá aí para vocês. Pode tirar o print. Professor? Obrigada, professor. De nada, querida. Bota lá no grupo para vocês compartilharem também, certo? Tá, então coloca os outros também. Passa Vamos de lá. um por um. Águia, Vai. Foi. lobo, Lobo eu já tenho. Falta só o gato. gato. Foi, pronto. Vou postar lá. Joia? Joia. Massa. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Menos de 1 minuto, né, João? Massa, obrigado por avisar. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um intervalozinho, 5 minutos, e eu quero pelo menos introduzir o primeiro conceito de farmacologia. Pode ser? E amanhã a gente fecha essa parte conceitual de farmácia, tá? Então, são 8h30, a gente está terminando.